temperaturas recordes estão a escaldar a terra e o mar que a rodeia. A equipa de investigação do Instituto Marítimo e Marinho de Chipre, liderada pelo ecologista marítimo Louis Radzianou, convidou-nos a testemunhar o impacto devastador destas ondas de calor nos frágeis ecossistemas aquáticos. Warm seas feel great on a holiday, but for marine life they can be devastating. As ocean temperatures spike for longer and longer periods, how severe is the threat to underwater ecosystems? And can we do anything to prevent the worst? Let's dive in to find out. Descobrimos que a água está quente como se fosse uma banheira. The visibility is not that good today. Normally it's crystal clear. É bastante evidente que esta zona está em apuros. No ano passado havia aqui um prado exuberante de ervas marinhas, um verdadeiro refúgio para tartarugas marinhas e para raias. Agora é uma zona sem vida, cheia de restos de esponjas do mar. We are a hotspot of rising temperatures, both outside the water but also inside the water. And these increasing temperatures, which are becoming more intense, more prolonged and more high, they are obviously affecting organisms. And the worst that can happen to them is death. They die. A crise nas águas de Chipre é apenas um exemplo de um fenómeno global. É monitorizado perto pelos oceanógrafos da Mercator Ocean International, na cidade francesa de Toulouse. Karina von Schuckermann é uma das autoras dos relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas. Explica que estas ondas de calor são uma consequência do desequilíbrio térmico do planeta. Marine heat waves can occur because there are heat waves taking place in the atmosphere. So we have this interaction between the atmosphere and the ocean, and then the ocean is heating up, the wind slowing down, etc., favoring these conditions. We have seen in the last IPCC that it decreases in general for the extremes, that we have higher intensities, and also the frequency of these extremes is increasing. Estas ondas de calor marinhas são períodos prolongados de temperaturas da água do mar anormalmente altas e estão a espalhar-se por todo o mundo como se fossem incêndios. Ameaçam ecossistemas, pescas, aquacultura, turismo e podem durar semanas, meses e até anos. No Mediterrâneo, as temperaturas da superfície do mar têm aumentado continuamente desde os anos 80, uma tendência que se espera que continue ao longo do século XXI. Para entender e prever melhor estas ondas de calor marinhas, a Mercator Ocean desenvolveu modelos informáticos através do Serviço Marinho do Programa Copérnicos da União Europeia. On récolte toutes les observations disponibles, satellites, et puis ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire vraiment faites en mer, avec des bouées autonomes, mais aussi avec des navires, avec toutes sortes d'instruments de mesure. Et à partir de toutes ces observations, on va les intégrer dans une solution modèle. On fait une prévision pour les 10 jours à venir et ça nous permet de savoir si dans une semaine, il y aura toujours une canicule marine au même endroit ou bien si ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et on publie des bulletins toutes les semaines pour donner l'état actuel. On a besoin de comprendre quelle biodiversité va être détruite de façon définitive, quel est l'impact sur nous, qu'est-ce que ça va changer ensuite sur les grands équilibres et comment surtout on peut éviter de poursuivre ce désastre qu'on a fait sur les océans. Os cientistas acreditam que 90% dos recifes de coral que ainda restam no mundo podem desaparecer até 2050. Para reforçar a resistência dos recifes, em Chipre, a equipa de Louis Radzianou está a experimentar fazer viveiros de corais. Colocam fragmentos de espécies de coral em perigo, em zonas seguras, longe dos predadores. O objetivo é que estes fragmentos cresçam de forma protegida e mais tarde sejam transplantados para o fundo do mar. Uma forma de ajudar a regenerar ecossistemas de recifes saudáveis. Seguimos Radzianou, que nos conduz a uma plataforma de rede suspensa 5 metros abaixo da superfície do mar. Here we are at the floating nursery. It's the first time we're testing these kind of floating nurseries in the Mediterranean for any species. We're going to install the corals and we're going to monitor them for at least a year using photogrammetry and other visual methods. Resta saber como é que estes corais se vão adaptar ao mar em constante aquecimento. Now it's the peak time of heat waves. We will continue deploying and installing more coral fragments on the floating nursery at different seasons.
to see how they will behave. We're by now certain that the sea will be different in 10-20 years. We're making efforts to at least try to save some of the key species that support the rest of the biodiversity, in the hope that the change that will come for sure will not be so bad or fatal on the marine life. À medida que o oceano continua a aquecer, o tempo está a esgotar-se para muitas espécies enfrentam um futuro a que podem não sobreviver. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo.
Novilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na Ribeira Grande, um lugar simpático e este é muito emotivo. O Espaço da Imigração traz o projeto que nos fez vir aos Açores, é no intuito dos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá e nós, em boa companhia do Sr. Diretor, o Sr. Dr. José Andrade, passamos a saudar. Muito gosto em vê-lo. Muito obrigado eu pelo vosso convite. É um gosto receber-vos aqui neste espaço que é de facto, como bem diz, tão simbólico. É a Praça do Imigrante, está a comemorar o seu 4º aniversário, foi inaugurada pela Câmara Municipal da Ribeira Grande em 2020, e tem o simbolismo de representar um pouco em nome do povo açoriano residente nestas 9 ilhas, essa ligação tão especial que nós temos desde há tanto tempo para com os nossos irmãos imigrados. E, portanto, a Praça do Imigrante tem esse simbolismo. Curiosamente, no âmbito das comemorações do 4º aniversário, a Associação dos Imigrantes Açorianos, que gera este espaço atualmente por delegação da Câmara Municipal, entendeu homenagear todos os sucessivos diretores regionais das comunidades do Governo dos Açores, com a colocação de placas alusivas no mural junto a este globo, e portanto lá estamos todos, agora ainda mais ligados a esta praça, os sucessivos responsáveis da pasta das comunidades, Duarte Mendes, que foi o primeiro diretor do Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas desde 1977 até 1997, e depois os sucessivos diretores regionais das comunidades, Alzira Silva, Rita Dias, Graça Castanho, Paulo Teves e agora eu próprio. Estamos muito bem acompanhados por esse globo que simboliza exatamente a diáspora açoriana, a nossa açorianidade sem fronteiras, o mundo, como bem diz. Ele foi concebido e construído por um imigrante açoriano, natural da Ribeira Grande, Luís Silva, antigo presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, e, portanto, neste ambiente, nada melhor do que falarmos de imigração, estando nós na Praça do Imigrante. Então, falou muito bem dos nomes todos e não deixar ainda de acrescentar que aqueles que residem no Canadá continuam a pôr ou a colocar os seus nomes ali no chão, e é o rasto de tantos anos de vida, de sacrifício, dedicação a um país que nos acolheu tão bem como é o Canadá. Absolutamente. Tem esse simbolismo acrescido, de facto. Aquele mural tem estado a receber placas representativas de entidades individuais e coletivas, um pouco de todo o mundo, mas em especial da América do Norte e em particular do Canadá, de imigrantes do Canadá que, quando visitam a sua terra, fazem questão de deixar aqui a sua marca, porque, como bem diz, eles saem desta ilha, mas esta ilha nunca sai do seu coração. E, portanto, nós vamos encontrar aqui, desde logo, placas representativas das 3 casas dos Açores existentes no Canadá, a Casa dos Açores do Ontário, a Casa dos Açores do Quebec e a Casa dos Açores do Winnipeg, mas encontramos também de pessoas em nome individual, de empresas ou de outras associações e de famílias também. É uma forma de se sentirem ainda mais ligados, em termos concretos, à sua terra natal. Sr. Diretor, eu sei que o Governo dos Açores é um governo muito preocupado com os seus filhos que vivem fora de Portugal, ou melhor, fora da área açoriana. Como é que se faz que esse sentimento é tão obrigatório, visto que, em comparação ao Governo Central, que deveria de fazer um esforço maior, vocês não deixam nada, e a nossa vinda tem em parte uma certa ajuda do Governo dos Açores, que o Governo Regional
quer sempre alinhar com os filhos que vivem no Canadá. Nós temos essa obrigação, que cumprimos com gosto, porque sempre fomos e somos ainda um povo migrante. Nós estamos nestas ilhas há quase 600 anos. Viemos para cá em 1427 e saímos daqui há mais de 400 anos, sem nunca deixar estas ilhas, levando estas ilhas connosco, construindo outras ilhas, digamos assim, em diferentes geografias da imensa e dispersa diáspora açoriana. Fomos primeiro para o Brasil, a partir de 1619, inicialmente para o norte do Brasil, Maranhão, Pará, depois descemos para o sul do Brasil, há 275 anos, para povoar o sul dessa antiga colónia portuguesa, a mando da coroa portuguesa, e então fomos responsáveis pelo povoamento de estados hoje tão importantes como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fomos ainda mais para o sul, fomos para o Uruguai, fundamos, por exemplo, a cidade de São Carlos há 260 anos atrás, inclusive no Brasil também temos comunidades importantes no estado do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e mais recentemente chegamos à América do Norte. Fomos até ao Havaí, fomos até à Bermuda. Nas Bermudas, por exemplo, cerca de 25% da sua população é portuguesa, açoriana, da ilha de São Miguel até. E depois então, nos Estados Unidos, de costa a costa, desde a Nova Inglaterra, sobretudo nos estados de Massachusetts e Rhode Island, até à costa do Pacífico, no grande estado da Califórnia, nós temos um número incontável de açorianos. E finalmente o Canadá. O Canadá foi o terceiro grande destino da imigração açoriana, depois do Brasil e dos Estados Unidos, mas nem por isso é um dos menos importantes, pelo contrário. É no Canadá que nós temos hoje grande parte dos açorianos imigrados ao longo dos últimos 70 anos. E isso faz com que nós tenhamos essa obrigação de estabelecermos essa ponte construída sobre o Atlântico nos dois sentidos, para que cada vez mais as nossas comunidades açorianas se possam sentir próximas da sua terra natal e que, inversamente também, os Açores, a região autónoma dos Açores, através dos seus órgãos de governo próprio, possa ter uma presença permanente junto dos nossos açorianos imigrados. É para isso que nós trabalhamos todos os dias de alma e coração. E é fantástico, e isso quer dizer que não estão esquecidos, mas sempre lembrados, e por tal facto continuamos a apostar neles, como disse bem estas placas atrás desta grande bola que significa o mundo. O que é que temos ainda a fazer? Porque os senhores também estão sempre a lembrar, vamos enaltecer alguém que está a residir no Canadá, porque a partir de um X tempo merece esse respeito. Sim. É isso? Nós temos vontade de fazer muito mais. Fazemos o máximo que nos é possível, em termos financeiros e humanos, mas a nossa vontade é sempre maior que a nossa capacidade e, portanto, eu espero que nós em próximos anos possamos ter ainda mais condições para fazer um trabalho ainda mais significativo em prol das nossas comunidades em geral e do Canadá em particular. O governo atual, o 14º governo dos Açores, é o primeiro em quase 50 anos de autonomia política que tem uma secretaria regional expressamente dedicada às comunidades. No âmbito da sua orgânica foi criada a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades, e é no âmbito desse departamento que se encontra inserida a nossa Direção Regional das Comunidades e, portanto, isso demonstra uma aposta forte do Governo dos Açores, desde logo do Presidente do Governo, José Manuel Olieiro, mas também do Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades, Paulo Estevão, no sentido de nós podermos cada vez mais investir nessa aproximação bilateral entre os Açores e as nossas comunidades. E, portanto, ainda falta fazer muito. Eu espero que nós, nos próximos anos, tenhamos condições para fazer muito mais, porque ideias não nos faltam e hão de ser anunciadas e concretizadas em devido tempo, quando e se for possível. Isso é fantástico e traz-nos muita alegria e apraz passar neste espaço que simboliza o sacrifício, o deixar
para continuar a tarefa do dia a dia, como disse bem, mas nunca esquecer. E eu acho que ao longo do tempo tem-se percebido que os portugueses, ou melhor, os açorianos que residem no Canadá, se preocupam mais em vir. Eu sei que este ano, por sinal, há bastantes cá, é de Montreal. Sim, é verdade. Felizmente tem havido um número crescente de imigrantes portugueses residentes no Canadá que visitam a sua terra natal, no caso concreto, a região autónoma dos Açores. Nos últimos anos, e particularmente este ano, nota-se claramente um crescimento significativo de imigrantes açorianos, quer do Ontário, quer do Quebec, quer de outras províncias canadianas, que vêm passar as suas férias aos Açores. Vêm, por exemplo, participar nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ou nas grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, ou vêm participar nas festas da sua freguesia, do seu concelho, da sua ilha. E isso verifica-se cada vez mais. Até se nota nos últimos anos um fenómeno curioso. Alguns imigrantes açorianos no Canadá regressam definitivamente à sua terra natal. É aqui que querem passar os últimos anos da sua vida, já se encontram em situação de aposentados, já têm os seus filhos e netos orientados e, portanto, regressam de armas e bagagens para passarem a viver aqui permanentemente ou para viverem de forma sazonal, 6 meses cá, 6 meses lá, aproveitando, aliás, o melhor dos dois mundos, porque, como se sabe, o nosso clima é muito equilibrado durante o ano todo e, portanto, passar aqui o inverno permite fugir à neve de Montreal e do Quebec, por exemplo. Isso tem-se verificado nos últimos tempos, cada vez mais imigrantes a regressarem definitivamente para a sua terra e, em alguns casos, curiosamente, filhos de imigrantes que já nasceram no Canadá, emigram eles próprios para a terra dos pais. Conheço vários casos em São Miguel, na Terceira, no Faial, de filhos de imigrantes açorianos que nasceram no Canadá e que decidiram viver aqui, homenageando a terra dos seus pais e avós, mas aproveitando a nossa qualidade de vida, a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa natureza, porque os Açores hoje, felizmente, apesar de estarem aqui posicionados a meio caminho entre a Europa e a América em pleno Atlântico Norte, e apesar de sermos um território descontínuo, com uma população dispersa por 9 ilhas, nós já temos um desenvolvimento cultural, social e económico e uma qualidade de vida que, felizmente, não apenas já não justifica sair daqui para outras terras, como até tem justificado várias pessoas procurarem os Açores para fixarem aqui a sua residência e para desenvolverem aqui o seu projeto de vida. Nós sempre fomos um cais de partida, mas agora também somos um porto de abrigo. Nos últimos anos tem sido crescente o número de cidadãos estrangeiros que decidem vir viver para os Açores e migram para todas as nossas 9 ilhas. Nós temos mais de 5.000 cidadãos estrangeiros provenientes de 97 países diferentes que estão em todos os 19 concelhos, em muitas das 155 freguesias dos Açores e que se encontram perfeitamente integrados e que vêm suprir necessidades locais de mão de obra, designadamente no âmbito do setor turístico, que tem tido um crescimento muito grande e, portanto, são muito bem acolhidos, muito bem integrados e nós temos essa obrigação, porque se nós sempre fomos bem recebidos e bem integrados na terra dos outros, temos a obrigação de bem receber e de bem integrar na nossa terra também. Uma terra de sustentabilidade, sabemos disso, e que haja uma preocupação em cuidar e não de estragar aquilo que vocês preservaram de muitos anos. Essa é a grande preocupação. Nós temos todos, não apenas os poderes públicos e as entidades privadas, mas a sociedade em geral, a obrigação de conseguir conciliar
as exigências próprias do desenvolvimento social e económico com as obrigações inatas e vitalícias da preservação do meio ambiente, do respeito e da preservação da nossa natureza, que é o nosso maior ativo. Este mar, este verde, tudo isso concorre para que os Açores sejam um destino de qualidade do ponto de vista turístico e sejam uma terra de qualidade para quem nela nasceu, para quem nela quer viver. E, portanto, nós temos a obrigação de manter intacta, tanto quanto possível, a natureza, que é a grande base de sustentação do nosso desenvolvimento. Sr. Diretor, foi um gosto, muito obrigado. O seu tempo é esclarecedor, bem o que deixa aqui neste sentimento de irmandade, porque todos aqueles que residem no Canadá precisam deste calor, dessa parte que demonstra o afeto, e é isso que os senhores têm feito e muito bem, o Governo Regional sabe fazer bem. Parabéns por isso. Muito obrigado, Eva, que agradeço o interesse demonstrado pela Montreal TV Magazine, todos os dias, desde há tanto tempo, levando Portugal até ao Quebec, mas também neste caso em particular, vindo até aqui, aos Açores, para fazer um trabalho muito importante que ajuda a valorizar a celebração dos 70 anos da imigração oficial portuguesa para o Canadá. Gosto sempre de lembrar que o dia 13 de maio de 1953 fez toda a diferença na vida dos açorianos. Foi a viagem inaugural do navio Saturnia, que desembarcou em Halifax, com a primeira imigração oficial, curiosamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, como que sob a bênção divina, integrando um primeiro grupo de 18 pioneiros açorianos, curiosamente todos eles aqui provenientes da ilha de São Miguel. E a partir daí, muitos outros se seguiram de todas as ilhas dos Açores, ainda nos anos 50, 60, 70, inicialmente para suprir necessidades locais de mão de obra relacionada com a exploração agrícola e com a construção dos caminhos de ferro, mas depois os açorianos cresceram e multiplicaram-se, estão hoje, sobretudo na província do Ontário, mas também significativamente na província do Quebec, como também em Manitoba, em British Columbia e em Alberta. Portanto, esses 70 anos que a Montreal TV Magazine, de forma muito interessante, está agora a comemorar, constituem um marco importante nessa ligação que agora fica para sempre entre os Açores e a diáspora açoriana no âmbito das comunidades portuguesas radicada no Canadá. Por isso, a TV Montreal Magazine é que está de parabéns e muito obrigado pelo vosso trabalho. Bem-aja pelas suas palavras. Muitas felicidades. Muito obrigado. É assim que terminamos este bom momento, bem acompanhados. Este lugar é um lugar de sentimento, da partida, mas da chegada. É assim que nós vemos sempre os Açores que é um lugar de acolho, é um lugar de respeito, mas é sempre com muita lealdade que levamos até si aquilo que tem-se vivido. O programa Montreal TV Magazine tem-se debruçado sobre os 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá. É nesta praça de imigração que é identificativo para todos aqueles que nutrem o sentimento de ser açorianos. Como nós, hoje somos emprestados, mas com grande honra. A Conceição Ferreira e Alberto Feio e Gabriel David para Montreal Magazine. Olá a todos, estamos no jardim do Palácio de Santa Ana, uma vista fantástica
É neste lugar que reside o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, o Dr. Bolieiro, que terá uma conversa connosco bem salutar relativo aos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá. Sou José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo dos Açores, filho de Manuel Cardoso Bolieiro, que foi emigrante nos anos 50 para o Canadá. Tenho muita família no Canadá, em especial na província de Ontário e na província de Montreal. Tias, primos, tios e, sobretudo, até a minha irmã mais velha e os meus sobrinhos, filhos dela, que vivem em felicidade e com orgulho no Canadá. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Olá a todos, estamos nos Açores. É no Palácio de Santana que teremos hoje também um encontro especial, por sinal, com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, que passamos a saudar. Obrigada, Sr. Presidente, de receber-nos com toda esta circunstância tão agradável. Olha, antes de mais, eu quero dizer com enorme gosto e um prazer receber-vos aqui no meu gabinete, no Palácio de Santana, como bem dizia, e deixar uma mensagem para todos os telespectadores que nos ouvem e veem a partir dos Açores, nestas ilhas do Atlântico Norte, deixar um abraço fraterno a todos os portugueses que estão no Canadá e de forma muito particular aos açorianos, aliás, comunidade maioritária. Sr. Presidente, o que nos traz aqui em esta terra bonita, diria, os Açores no seu todo, mas esta deslocação em particular a São Miguel e à Terceira, para falar da imigração açoriana no Canadá há 70 anos. Sem dúvida, nós somos um povo de coragem e de afirmação, e tenho dito ao longo das minhas intervenções públicas, já como Presidente do Governo, mas antes de o ser, também fui Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e sempre tive ligações com a nossa diáspora, sempre disse que os açorianos e os portugueses em geral são pessoas de características ímpares, porque nós tanto temos as asas para ir longe, descobrir novas oportunidades de felicidade e de realização pessoal e familiar, mas também temos as raízes muito firmes, agarradas às nossas origens e ao nosso resgate de herança cultural e de identidade. E por isso somos um povo muito especial, razão pela qual temos a nobre expressão da saudade. Estamos, efetivamente, em todos os cantos do mundo, com coragem e ousadia, em tempos muito remotos, partimos, pouco tempo depois do nosso povoamento, partimos por esse mundo fora, também fomos para o Canadá, e o movimento migratório pós Segunda Guerra Mundial foi muito mais intenso, mas sempre permitiu que o nosso povo pudesse afirmar-se com capacidade de integração nos países de acolhimento, e em particular no Canadá, muito fortemente nas províncias de
Montreal e de Toronto com sucesso. E por isso são também já um legado da capacidade que o açoriano e o português, em geral, têm de afirmar-se com capacidade, dedicação, competência, dose de sacrifício, mas também de saber fazer no sucesso económico e do desenvolvimento destes países, que foram os países de acolhimento desta nossa imigração. Sabemos que o governo dos Açores está sempre preocupado com os seus filhos e é isso, é vigilante e não deixa de alguma maneira de dar a sua atenção. Sem dúvida. Nós temos muito orgulho, os que não tendo imigrado, os açorianos em todas as ilhas, temos sempre família imigrada. E, portanto, temos todos uma ligação com o outro lado do Atlântico. Nós somos europeus, de identidade e de geopolítica, mas temos o coração aberto e uma relação de alma com o Ocidente e, portanto, com a América, tanto o Canadá como os Estados Unidos. E nós procuramos sempre nesta relação ter a proximidade, a distância não nos afastar, a distância não fazer esquecer, pelo contrário, a distância promoveu a saudade e a saudade promoveu um contato de proximidade, de ida e volta. O Governo dos Açores faz sempre tudo por tudo, aliás, como não é um governo de soberania, não tem embaixadas, mas fez das casas dos Açores verdadeiras embaixadas da região na sua ligação com a diáspora. E isso também acontece no Canadá. Nós temos sempre procurado ter esta relação com a nossa comunidade imigrante, com os nossos imigrantes que muito nos orgulham, fruto do seu sucesso e também do seu amor à sua terra de origem, aos seus familiares. E, portanto, nós temos uma política que desenvolve sempre esta proximidade, esta relação, este vai e vem. Nós vamos, e eu já fui como Presidente do Governo, e já tinha ido como Presidente de Câmara do município de Ponta Delgada, visitar as nossas comunidades, inteirar-me das suas capacidades de integração, de desenvolvimento, das suas necessidades, da sua vontade de regresso, nem que seja para férias, ou muitos investidores cá nos Açores, como também o que sentimos, e estamos sempre de braços abertos, acolher-nos quando vêm de férias, quando vêm visitar a família, quando vêm fazer turismo, porque há novas gerações que já encontram nos Açores não apenas um regresso à terra natal, mas igualmente, ou da origem dos seus avós, mas também, e pais, mas também já um destino turístico e que venham com enorme gosto de participar não só nos nossos eventos culturais, etnográficos, muitos de cariz religioso, outros apenas de lazer e festivo, na ligação com o mar, com o passeio nas ilhas e, portanto, passeios terrestres, e também, que lá está, gozar aqui do nosso clima, porque ele é fantástico nessa medida, quando, por exemplo, comparado com o Canadá, a nossa relação entre o verão e o inverno é muito diferente. Temos um clima temperado e muitas vezes é mais fácil dizer-se que existem as 4 estações no mesmo dia do que propriamente um período invernoso muito intenso, desde logo, não cai aqui neve, não? Sr. Presidente, como é que estão as relações do Governo dos Açores com o Governo do Quebec, por exemplo, ou os governos, ou as províncias que inteiram o Canadá? Bom, nós temos uma relação de muita proximidade porque o sucesso da nossa comunidade imigrada é tal que, quer sob o ponto de vista económico, da sua situação, ou de empreendedores ou de trabalhadores, por conta de outra, quer também a sua inserção cultural e até política, nós temos muitos eleitos nos órgãos de governação do Canadá, seja ao nível do domínio local, seja provincial ou estadual, e nós temos muitas vezes uma relação de proximidade com os eleitos de origem ou de ascendência açoriana, numa aproximação muito afetuosa, não meramente institucional. Os governos, naturalmente que nessa matéria a responsabilidade das relações externas é do governo do país, não é dos governos regionais. E, portanto, nós fazemos mais estas relações de forma afetuosa e com uma ligação muito especial, carinhosa e fraterna, com muitos dos eleitos e dos políticos que têm ascendência ou origem açoriana ou portuguesa. Qual é a preocupação, enquanto Presidente do Governo Regional, olhar para o leque da imigração
residia no Canadá, há sempre algo que nos inquieta ou que nos orgulha. Sem dúvida. Bom, a minha inquietação, digamos assim, é uma inquietação generosa, na medida em que eu procuro que tenhamos uma política de apoio através das Casas dos Açores e através de políticas com organizações portuguesas e açorianas nos países de acolhimento, e em particular no Canadá, para que não tenham um desligamento com a sua origem e muito menos também com a língua portuguesa, o que é mais difícil. Nós procuramos dar apoio para que haja uma relação cultural com a nossa língua, com o nosso património cultural. Portanto, essa é uma preocupação generosa, no sentido de fazer a defesa da raiz. A outra atenção que tenho é com o enorme orgulho que temos no sucesso da nossa comunidade imigrante e que ajuda a potenciar, acompanhando a sua evolução, designadamente no quadro das suas carreiras políticas, que mantenham essa aproximação e possam ser boas influências na relação de políticas externas do país e da própria região autónoma dos Açores com os governos e entidades políticas no país. Por outro lado, também, o empenho em que possam descobrir oportunidade de investimento e de acompanhamento e de boa publicidade, porque, enquanto destino turístico, nós precisamos muito do bom testemunho, do que é a experiência turística que é transmitida aos amigos, antes de mais aos familiares, aos amigos, aos contatos de colegas de profissão ou de atividades, que possam ajudar a promover o bom nome dos Açores. E, portanto, digamos que tem uma preocupação generosa, que é que não percam o vínculo com a sua origem e com a sua língua, designadamente as gerações mais novas, e muitas vezes o uso bilingue ou trilingue. No Canadá há, por línguas oficiais, várias línguas, e depois essa outra mais de origem paternal, não é? E de, enfim, afetividade com a origem própria, a origem dos seus familiares, avós, pais, é uma preocupação. Mas o resto é mesmo o orgulho e a ambição que não percam o seu vínculo com os Açores e com a sua origem. Estamos quase na reta final. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é o facto da cultura estar bem enraizada no Canadá. Os açorianos têm o Santo Cristo, têm o Divino Espírito Santo, e é um legado que vai ficando. Quais são as necessidades de continuar a trabalhar esse campo? Bom, isto é fundamental. É verdade que é mais no campo religioso e, portanto, da fé da nossa comunidade, que manteve não só a tradição, muito dela de caráter etnográfico, mas também muito ligada às componentes religiosas e de fé. E nós entendemos que isso também é fundamental, porque ajuda a projetar a bondade do açoriano e do português. Nós somos pessoas de bom caráter. Os princípios que advogamos, fruto da nossa fé, é de solidariedade, é de humanismo, é de partilha. E a fé muito projetada no Santo Cristo, nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e em especial no Divino Espírito Santo, tem a ver com este entendimento, de uma versão humanista, solidária, fraterna, e da outra da partilha. E, portanto, isso é uma bela expressão do nosso caráter. E eu entendo que devemos projetar isso até para que nos conheçam nessa nossa visão mais intimista de estar perante a vida e perante os outros. E eu valorizo muito isso, por isso também é com muita honra e com muito gosto que nós, quando uma parte da nossa comunidade vem para participar nas festas do Divino Espírito Santo, nas grandes festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aqui em Ponta Delgada em particular, de fazermos um bom acolhimento. Aliás, temos uma festa do imigrante que procura exatamente promover esta relação. A nossa rede mundial das Casas dos Açores também tem este objetivo, é de se sentirem aconchegados, acompanhados e estimulados nesta promoção da sua origem nos países de acolhimento, no caso no Canadá, tanto nas províncias de Montreal e de Toronto.
e de Ontário. Quebec e Ontário, exato. Se tivesse hoje que dizer alguma coisa aos pioneiros, porque eu sei que o Sr. Presidente já vem depois de outros presidentes que cá estiveram, seria importante dizer-lhe cara a cara aos homens que trabalharam, que usaram a força física e mental para vencer e que foram a diferença dos nossos povos, diria no português no seu todo, mas nos Açores há muitos que foram. Sem dúvida. Bom, eu tenho uma palavra de agradecimento e de orgulho. E falo com o coração profundo, porque meu pai foi um destes. Meu pai foi imigrante no Canadá. E foi para lá, de barco, sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém, procurando projetar numa esperança de um país novo, que seria um país de oportunidades, poder construir uma vida que depois desse melhores condições aos seus filhos. E eu sinto um enorme orgulho nessa atitude e tenho gratidão por isso, porque tenho, aliás, também uma irmã mais velha a viver no Canadá, na província de Ontário, em Waterloo, Kitchener, e tenho muitos tios e primos a viver tanto na província de Ontário como na província de Montreal, a viver em Quebec. E, portanto, sinto uma proximidade, e eu próprio fui novo visitar o Canadá, e senti que era um país modelo, um país de oportunidades, um país de interculturalidade, bom acolhimento, de civismo, de trabalho, mas também de respeito pelos direitos humanos, com a sua multiculturalidade e o seu interculturalismo, uma lição para o mundo e para a visão humanista. E eu penso que senti o meu pai, por exemplo, que foi imigrante dos anos de 1900, eu acho que ele imigrou em 1954, portanto dos anos 50, e na verdade era um ato de coragem e de risco, mas por outro lado a verdade é que ele, apesar de muitos sacrifícios, tanto no trabalho árduo agrícola como dos caminhos de ferro, na verdade também senti que foi um país que lhe deu uma oportunidade. E portanto, eu, já que me fez lembrar até com emoção esses tempos, eu só posso expressar como cidadão, mais até do que como político e presidente do governo, muito reconhecimento e muita gratidão. Ó Sr. Presidente, permita-me saber o nome do seu pai. Manuel Cardoso Bolieiro. Chegou a dizer alguma vez a Justin Trudeau, sendo o primeiro-ministro do Canadá? Não, nunca tive a oportunidade de lhe fazer, nem sequer estar com ele, ainda não tive essa oportunidade, e de fazer esta referência, mas é uma marca, uma parte da minha vida e a construção, enfim, da vida do meu pai, da minha mãe, da minha família, foi também feita fruto deste tempo de emigrado no Canadá para construir o seu projeto de felicidade e de vida para o sucesso da família. Ele esteve no Canadá 12 anos, não ficou lá a residir, nós não fomos para lá viver, foi a minha irmã mais velha, com a sua família, e muitos tios meus e primos que lá vivem, e primas, designadamente em Montreal. Meu pai regressou, mas sempre muito reconhecido, grato e encantado pelo Canadá e pela oportunidade que lá teve para construir o seu projeto de vida, que naturalmente a mim, como seu filho, beneficiou, e às minhas irmãs. Sr. Presidente, resta dizer muito obrigada pela recepção, por ter dado essas dicas tão preciosas à comunidade açoriana que desconhecia se calhar essa parte e que eu acho que é preciosa. É uma caixinha que restam as emoções e restam também na aventura, o mundo desconhecido. E é isso que é o povo português no seu todo. Sem dúvida. E a pessoa, porque nós somos a nossa razão e a exigência do nosso profissionalismo, mas também somos as nossas emoções, sentimentos e com uma alma também cheia do que os nossos familiares, os nossos antepassados, os nossos antecessores fizeram em tempos tão difíceis e tão construtivos, tornar hoje a nossa vida com mais oportunidades
e de realização na nossa própria terra, mas também com uma visão mais cosmopolita e universalista, porque eu sinto isso, quando percorro este mundo, vejo muitas vezes que, afinal de contas, o planeta é pequeno, estamos portugueses e açorianos em tudo ao lado, muito bem sucedidos, e o Canadá é uma referência, da melhor referência que há no sucesso, na boa integração e numa capacidade que os açorianos souberam afirmar no país. Obrigada, Sr. Presidente, por nos acolher de braços abertos. Foi um gosto. Muito obrigado. E bem-ajam. Olá a todos, estamos na Estrela do Oceano, um domingo que é também propício ao acolhimento e à recepção. Temos entre nós um autarca e é o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Dr. José Manuel Bolieiro. Muito gosto em poder tê-lo connosco e não só, também fazer aqui um bocadinho da sua passagem nesta cidade e no Canadá, porque vem de Toronto e tem tempo também para visitar o Quebec. Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais, também a minha gratidão e o meu muito obrigado por ser tão bem recebido aqui em Montreal e aqui no Canadá. É o meu gosto pessoal, mas é sobretudo o meu dever institucional poder, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, acompanhar a nossa comunidade aqui no Canadá e desde logo também a convite e a colaboração com a Casa dos Açores aqui em Montreal. Tenho um enorme gosto de poder reconhecer na nossa comunidade uma comunidade de sucesso, que prestigia Ponta Delgada, que prestigia os Açores, os açorianos, que prestigia Ponta Delgada, porque a integração da nossa comunidade no mundo e na economia e na política canadiana, com a sua própria referência identitária com origem em Portugal, prestigia muito o nosso país, prestigia muito o nosso povo. E eu por isso também tenho aqui este gostoso dever de, em reconhecimento do mesmo, deixar o meu muito obrigado e o meu enorme orgulho por ser também, assim, deste nosso povo que bem representa Portugal por todo o mundo. Sabemos que o Sr. Presidente foi reeleito, acaba de ser reeleito de novo, com um certo avanço em relação ao PS, é PSD, mas foi eleito em 2013 e então continua a fazer esse trabalho contínuo para que as pessoas acreditem de facto de novo naquilo que tem vindo a desenvolver neste postal que é de facto São Miguel, Ponta Delgada. Com certeza. Aliás, é a minha profunda convicção que hoje, independentemente da componente ideológica e partidária, as pessoas valorizam cada vez mais a sua relação de confiança com as outras pessoas, com os políticos. E o que eu procurei fazer foi, primeiro com humildade, tentar com o meu melhor saber e humildemente fazer com competência o que é a obrigação do político, estar junto do povo, conhecer os seus problemas, conhecer as suas ambições e com os recursos que são sempre, do ponto de vista económico e financeiro, muito escassos para as necessidades e para as ambições, fazer o melhor, otimizar o que temos e, sobretudo, não fazer do posto político um poder de arrogância e de mando, mas antes de serviço e de descoberta estratégica de como fazer desenvolver a nossa terra, a nossa gente, tanto localmente como depois também na nossa projeção internacional e desde logo com as nossas comunidades imigradas por este mundo fora, da razão pela qual tenho muito gosto de estar aqui em Montreal, onde há uma forte comunidade portuguesa, açoriana e ponta-delgadense. E gostei de ouvir o que disse há pouco, sendo um autarca, há aqui um laço direto com o povo, há aqui um trabalho que é feito não de uma forma altruísta, mas com uma forma muito terra a terra, porque não é o senhor do governo, mas é um autarca, é um responsável por um espaço que se dedica e tenta transformar e dar-lhe o melhor. Sem dúvida, é alguém do povo que trabalha pelo povo e para o povo, para sintetizar o melhor significado da democracia, um governo do povo, pelo povo e para o povo. E é um pouco esta a função do poder local, esta proximidade e esta relação entre as pessoas e os poderosos. Ora, eu nunca achei piada a ser respeitado pelo poder que tenho, mas sim a ser reconhecido pelo modo como exerço o poder que me dão. O poder é do povo. Daí que a minha relação com as pessoas seja de proximidade e não de arrogância, seja de informação e não de ditadura, seja de competência e dedicação e não de mando.
penso que o poder local é a melhor lição da democracia. E nós temos também de fazê-lo com humildade, porque hoje estamos no poder, amanhã não estaremos. E eu prezo muito, até por razões da minha própria origem, o respeito não em função do poder que temos, mas da pessoa que somos para com todas as outras pessoas. Eu não me sinto mais nem menos por estar na política. Eu não sou o Presidente da Câmara, eu estou Presidente da Câmara. E estou Presidente da Câmara porque recebi a confiança e a legitimidade democrática do povo para estar ao serviço do povo, não o povo que está ao meu serviço. Gostei também dessa parte no que questiona humildade. Sabemos que tem aqui também um laço com o Canadá, desde ter os pais sido imigrantes por aqui, no Ontário, e que não descora essa simplicidade e essa forma de estar contínua na sua área, onde traz uma visibilidade a Ponta Delgada e traz também uma diferença, porque quando entramos em Ponta Delgada vemos aqui um postal magnífico dos Açores em si. Sem dúvida, eu agradeço até este seu registro, porque na verdade eu, quando faço referência à minha origem familiar e ao facto de o meu pai ter sido imigrante aqui no Canadá, arduamente trabalhador para poder dar melhor futuro à sua família e aos seus filhos, da qual eu fui beneficiário, quero também demonstrar com esta declaração o meu orgulho na comunidade. E, portanto, se tenho orgulho na minha origem familiar, tenho também orgulho coletivo na minha comunidade, que, não estando residente em Ponta Delgada e nos Açores, representa bem a nossa capacidade de saber vencer e de ultrapassar os desafios, desde logo da distância até da língua, de uma nova economia, de uma nova moeda, e isso dá bem um sinal da nossa capacidade enquanto portugueses, enquanto açorianos, de, com brio, podermos vencer tanto no lugar do nosso nascimento como em qualquer outra parte do mundo. E a nossa comunidade canadiana é um dos melhores exemplos para Portugal e para os portugueses e para os açorianos. Esses exemplos são magníficos, como disse. Em Toronto teve a ocasião de encontrar o Sr. Ministro das Finanças, ainda também o deputado da Assembleia da República, que estava de visita também em Toronto. É louvável, porque se nós também tivéssemos tido a ocasião de encontrar aqui o Ministro das Finanças do Quebec, que é português, mais rico era. Com certeza, não foi desta oportunidade, mas eu espero ter na próxima oportunidade, porque não ter sido possível agora não é apenas um lamento, é a necessidade da próxima oportunidade para ter este encontro. Também já agora aproveito para fazer esta outra referência orgulhosa e até um apelo. É de que a participação política nos governos dos países de acolhimento é muito importante para o próprio prestígio nacional. E existir a possibilidade de ter dupla cidadania, dupla nacionalidade, não diminui a sua relação com a origem, pelo contrário, acrescenta a capacidade demonstrativa da nossa identidade cultural e na nossa capacidade de nos apresentarmos com sucesso noutros lugares. Aliás, o Canadá é o país de melhor expressão mundial do multiculturalismo e, portanto, de acolhimento. Ora bem, eu faço um apelo a todos os portugueses, a todos os açorianos, que assegurem, estando no Canadá, a sua cidadania canadiana, que participem na economia, mas também participem na política, quer como potenciais candidatos e, portanto, eleitos, quer enquanto eleitores ativos, combatendo a abstenção e a indiferença pela vida política, designadamente no Canadá e nas respectivas províncias onde estão, no caso aqui em Montreal. Isto ajuda e prestigia a nossa origem e dá, desde logo, também capacitação de Portugal reconhecer cada vez mais a capacidade dos seus naturais no país estrangeiro. E o próprio Canadá também passa a ter outro reconhecimento e outro respeito pelos portugueses na sua vida política e comunitária. Dr. José Bolieiro, aproveito para lhe perguntar, está de passagem aqui, o encontro com a imprensa foi feito, vai de passo já para a casa dos Açores do Quebec, o que é que o traz de facto a esta cidade? Bom, desde logo a manter estes laços de proximidade e de relacionamento e intercâmbio, com mensagem com certeza afetuosa, de carinho, de relacionamento fraterno de alma e de coração, mas também com a oportunidade de dar informação e despertar novos interesses. O interesse pela componente económica, de investimento e de empreendedorismo. Cá,
mas também lá. E poder, por isso, transmitir aos nossos empresários bem-sucedidos aqui no Canadá e aqui no Montreal informação e disponibilidade para acolhermos a sua eventual ambição e desejo de investir nas suas terras de origem, designadamente em Ponta Delgada. Eu estarei de braços abertos para a informação, para o acolhimento e para o rasgar de um novo horizonte de investimentos em Ponta Delgada pelo nosso capital, da nossa diáspora, da nossa comunidade aqui no Canadá, lá em Ponta Delgada, lá nos Açores. E esta visita que fala é o turismo em si também, quando procura os Açores para esta descoberta e por vezes encontra determinados espaços que talvez haveriam de estar mais abertos ou mais receptivos para com esta resposta cultural. O que é que o Sr. Presidente de Ponta Delgada irá fazer de perto com o Governo Regional para tentar melhorar, se calhar, estas facilidades no que questiona a melhor visibilidade ainda futura no turismo? Olha, eu devo dizer que nós somos um destino turístico também fruto das novas acessibilidades aéreas, mais competitivas, com melhor preço, com mais frequência, já muito diferente do que há uns anos atrás. E isto é fundamental para a nossa economia porque há um novo impulso, um novo motor de desenvolvimento na economia através do turismo e em particular para Ponta Delgada, para São Miguel. Mas há muito ainda a fazer. E eu nunca vi na diferença de instituições, seja o Poder Local e, portanto, a Câmara Municipal e o Governo Regional, duas instituições concorrentes, mas antes convergentes, de mãos dadas, para fazerem melhor cumprir a sua missão na defesa do interesse coletivo do nosso desenvolvimento. E por isso, no que diz respeito, e está a fazer uma abordagem muito inteligente, do ponto de vista turístico, também o nosso património cultural. Ora, é bom criarmos um roteiro de visita cultural, para além da visita ao nosso património natural. Eu costumo dizer, citando um ensaísta anglo-saxónico, que Deus criou o campo, o homem fez a cidade. Ora, nós podemos juntar a isso, porque todos os que nos visitam já se contemplam a beleza da nossa natureza como um verdadeiro paraíso. Esta foi a parte que Deus fez. A parte que o homem realizou, a cidade, pode, por isso, manifestar através de um roteiro cultural, de visita, de conhecimento, de informação, uma oportunidade essa sim de... Há espaços que nós temos, do ponto de vista do património religioso, do património arquitetónico, cultural, civil, muito importante, e eu acho que podemos desenvolver esse patamar. Devo dar um exemplo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada agarrou com as duas mãos, por exemplo, a reabilitação de uma velha sinagoga que estava abandonada e degradada em Ponta Delgada. Isso permitiu reabilitar um legado hebraico em Ponta Delgada, que colocou a cidade num mapeamento universal designadamente da comunidade judaica espalhada pelo mundo, muito bem na vida e por isso com possibilidade de descobrir à procura e no resgate do legado hebraico pelo mundo espalhado em Ponta Delgada, um destino turístico e de descoberta desse legado. Também temos um património de caráter católico e religioso fantástico, as nossas igrejas que precisam, e o município de Ponta Delgada tem colaborado com as igrejas, não só do ponto de vista confessional, de identidade religiosa, mas como património cultural muito importante. Aliás, proximamente vamos apoiar, é a minha intenção levar a reunião de Câmara Municipal a possibilidade de assegurarmos um apoio financeiro significativo para a recuperação dos azulejos do coro baixo do Santuário do Senhor Santo Cristo. É um verdadeiro património, uma das riquezas mais fantásticas do património cultural religioso do país, de Portugal. Está em Ponta Delgada o Santuário do Senhor Santo Cristo. Eis mais uma forma que podemos potenciar. Na componente museológica, creio que o Governo Regional, a região, tem de desenvolver ainda um maior esforço para dar mais oferta a esta identificação de um roteiro cultural que seja vantajoso e competitivo para Ponta Delgada e para os Açores enquanto destino turístico cultural. Antes de partir, uma palavra aqui para todo o povo açoriano que está à espera das palavras, de facto, do autarca, do presidente da Câmara de Ponta Delgada, que passa, mas que não esquece. Ora bem, para mim é a vontade enorme de, ao estar por aqui, não sair sem deixar uma marca afetuosa, o meu abraço fraterno, saudoso a todos e a cada um. E deixar... primeiro, uma palavra de reconhecimento. O reconhecimento do prestígio
que o vosso sucesso, o vosso labor, o vosso empreendedorismo assegura à nossa nacionalidade portuguesa, à nossa identidade regional açoriana, à nossa condição municipal de Ponta Delgada. E, portanto, para todos, o meu abraço de reconhecimento. A segunda nota é de dizer que, estando cá ou estando lá, declaro sempre um enorme orgulho em toda esta comunidade, pelo modo como representa o prestígio da sua origem, na sua integração, neste caso aqui em particular, no Canadá. E depois também um convite para que todos possam encontrar, já no ano 2018, em Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, o próximo destino de visita e de férias como destino turístico e até mesmo, eventualmente, por mais empreendedor que queira investir o seu capital, diversificando a área do seu investimento fora do Canadá, que o faça em Ponta Delgada. A Câmara Municipal de Ponta Delgada está ao vosso dispor para a melhor informação e para o melhor apoio. E por isso, cá estamos, de braços abertos, para vos receber em 2018 e por aí adiante, até sempre. Bem-vindo e até uma próxima vez. Muito obrigado, e porque estamos em período de proximidade da época natalícia, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo para 2018, em termos pessoais, familiares e profissionais. A todos, Feliz Natal. Boas festas. Muito obrigado, boas festas também para si. Estamos com o Sr. Presidente da Casa dos Açores do Quebec, o Sr. Benjamin Muniz. Sr. Benjamin, temos então aqui uma vinda muito amável e também ainda possível, porque é o Presidente da Câmara de Ponta Delgada, pela primeira vez que passa aqui na Casa dos Açores, depois do segundo mandato que agora é reeleito. Sim, é verdade. Eu tive a oportunidade o ano passado tive um encontro com ele na Câmara Municipal de Ponta Delgada e eu convidei, uma vez que passasse cá para o Canadá, fizesse uma passagem por Montreal. E ele então respeitou esse desejo e é sempre uma honra ter cá um indivíduo desta grandeza, que é a maior cidade, presidente da maior cidade dos Açores, o José Manuel Bolheiro. De maneira que a pena que a estadia foi curta, mas vamos fazer hoje um encontro com todas as associações na comunidade dos Açores, uma vez que ele não se pôde encontrar com as associações individualmente. Eu fiz o apelo para que as associações estivessem presentes na Casa dos Açores hoje, por volta das 5 horas, e então recebemos o Dr. José Manuel Bolheiro. E temos também a vinda do chefe de gabinete, o Dr. José de Andrade, que é um entendido na matéria, no que questiona jornalismo e acaba de publicar um livro. Também vai haver tempo para convidar este mesmo senhor a estar de vinda ou de visita aqui a Montreal para falar também desta obra? Sim, eu acho que o Dr. José Andrade já é muito conhecido na nossa casa, já por cá esteve várias vezes. A oportunidade, sei que houve o lançamento do seu livro mais recente, será convidado a fazer o lançamento aqui na Casa dos Açores muito em breve, de maneira que é sempre um prazer, é sempre uma alegria ter alguém conhecido na nossa casa, alguém com o prestígio de José Andrade, um grande político, um grande escritor, um grande açoriano, que estamos sempre portas abertas para ele. Sente satisfeito então com esta visita rápida, porque sabemos que ele teve tempo, no questiona ao Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada, teve tempo de encontrar o Ministro das Finanças de Toronto, mas não aconteceu aqui no Quebec, com o Sr. Ministro das Finanças do Quebec, Dr. Leitão. Deve-se a alguma razão ou não foi possível? Não foi possível porque a estadia cá foi muito curta. Houve em princípio contatos para encontrar a nova Presidente da Câmara Municipal de Montreal, mas foi impossível porque ela tomou posse apenas há 3 dias, de maneira que foi totalmente impossível. Irá encontrar o nosso conterrâneo Luís Miranda em Anjou amanhã pelas 8h30. Fizemos o nosso possível porque, como sabe, a estadia foi muito curta e esperamos que na próxima vez que ele cá venha mais tarde. Sr. Benjamin, parabéns por ter recebido e também, como sabe, sempre acolher bem a Casa dos Açores do Quebec. Sim, nós fazemos sempre o nosso possível para que todos aqueles que vêm lá dos Açores se sintam em casa. Muito obrigado. Terminamos o final de tarde com a vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, São Miguel Açores. Passa também ainda com esta visita na Casa dos Açores do Quebec. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Partes, meu irmão,
para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Melhor ali ao pé da igreja. Ele é o senhor. Canto ao filho da freguesia, és dos homens privilegiados, por consagrares a Eucaristia e perdoar nossos pecados. Com carinho e com amor, com respeito e
devoção. Beijo a mão ao Senhor Prior, do fundo do coração. És sacerdote de virtude, de ti recebo a comunhão. E que Deus te dê a saúde para cumprires a tua missão. Cantando com devoção, cantando com minha voz, Deus te dê a benção. Ó Senhor, e a todos nós. Que assim seja. Cantando pro imigrante, olho sempre pros que estão cá. Partiste para longe distante, mas o teu coração ficou cá. Nossa América com conteúdo, para nós a América existe. Uma terra que lá tem tudo, mas nunca se encontra disto. O imigrante, homem forte, para estar na nossa ilha. Nunca tenhas medo da morte, porque a terceira em ti brilha. És mãe que pratica amor profundo, esta igreja tão bela que tem tanto filho no mundo, que nunca se lembra dela.
cantando de fronto desta igreja. Desta linda freguesia, faço sempre o que Deus deseja. Uma linda cortesia.